Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley. Aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente discute sobre problemas empresariais relacionados ao desenvolvimento de Uberlândia. Hoje, nós temos o grande prazer de receber aqui em nossa mesa, nossa bancada, o Hélio Mendes, que vai falar com a gente sobre o plano diretor de Uberlândia e tudo que gravita, tudo mais que gravita em torno dessa coisa chamada plano diretor. Hélio, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco em nosso Conversa com Orley. Muito obrigado. Bom, prazer, Orley. Você sabe que eu sou freguês, né? Como diz o outro, né? Como diz o mineiro, é freguês que o mineiro fala, né? Do seu programa, né? Uhum. E parabéns pela audiência, pela iniciativa. Obrigado, E não é Hélio. novidade vindo da sua pessoa. Obrigado, Hélio. Bom, apresentar o Hélio aqui dispensa muita apresentação, mas é sempre bom. O Hélio foi coordenador do plano diretor de Uberlândia na administração do prefeito Virgílio Galassi. Foi na primeira administração, Virgílio? Na segunda? Segunda. Segundo mandato do seu Virgílio Galassi. Assessorado pelo Jaime Lerner, que dispensa apresentação também. O Hélio é presidente do Instituto Latino, consultor, professor no curso de pós-graduação da ESANC, professor da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG, com vários cursos sobre negociação estratégica, autor de livros, palestrante em todo o país e um dos pioneiros no Brasil na utilização da estratégia do Oceano Azul no planejamento estratégico empresarial. E tem muita coisa ainda aqui para falar, né, Hélio? Mas vamos ficar por aqui. Vamos por aí. Ô, Hélio, esse famoso plano diretor de 1990, na época disso, foi 90, né? Na época do seu Virgílio. Foi 91 a 96. Né? 91, 96. Conta essa história, como é que foi? Que esse planejamento parece que não saiu do papel, né? Bom, Orley, o seu Virgílio, foi uma honra ter trabalhado com ele. Uhum. Era um visionário, pensava grande, certo? Tomava decisões, delegava. Pensava dezenas de anos na frente, né? Sim, impressionante. E como nasceu essa ideia de plano diretor no Brasil? A Constituição de 1988, que por sinal teve 4 uberlandenses na Constituinte, Chico Humberto, Homero, Rondon Pacheco e Luiz Alberto Rodrigues, Uhum. foi um marco muito importante no país. Por quê? Porque o Brasil ele cresceu em 70 anos o que o velho continente cresceu em 200. Ou seja, houve um êxodo rural. Uhum. Trazer a população do campo para a cidade, nós fizemos em 70. A Europa gastou 200 anos. Com isto, as nossas cidades, com raríssimas exceções, têm crescido de forma desordenada. E isso é um custo econômico, social e ambiental muito alto. Uhum. Porque gera, além disso, o problema da manutenção das cidades, quando elas crescem de forma desordenada. Então, sob Virgílio, se elegeu prefeito e o Zaire Rezende, que ocupava a cadeira antes, Uhum. tinha criado a Secretaria de Planejamento. E o sob Virgílio achou por bem dividir a Secretaria de Planejamento em 2 assessorias ligadas diretamente a ele. Uhum. Ou seja, a orçamentária, ligado a ele, e a de planejamento urbano, eu fui convidado para ser o responsável por ela. Certo. E o Zari deixou uma boa equipe de urbanista que veio de fora, essas coisas. Aí procuramos o seu Virgílio, o senhor aprovou, como deputado, na Constituinte, que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. Uberlândia tinha quantos mil habitantes, né? 370 mil habitantes. Uhum. E ele falou, Hélio, faça. É importante, vamos fazer.
mas eu quero que seja um bom plano. Era o jeito dele. E aí, Uberlândia não pode ter nada menos que melhor que exista no Brasil, né? com certeza. Aí começamos, porque apesar de eu ser formado em administração pública de empresa na Universidade de Brasília, eu não tinha o conhecimento suficiente para liderar uma equipe para elaborar o plano diretor de uma cidade igual Uberlândia. Eu falei, seu Virgílio, nós vamos ter que pesquisar. Aí nós solicitamos 2 funcionários de cada secretaria e começamos a discutir o que era um plano diretor. Nos moldes que a Constituição de 88 exigia. Aí fomos para a USP. A USP criou o primeiro seminário de plano diretor. Nós fomos lá, participamos do plano diretor do seminário. Após, nós sentimos que nós precisávamos de ajuda externa. Pela potencial de Uberlândia, não poderia ser feito apenas com técnicos da cidade. Locais. E buscamos o Instituto Brasileiro no Rio de Janeiro. Aí ele falou, nós temos uma equipe aqui, por incrível que pareça, nós também estamos aprendendo. Mas nós estamos avançados, nós temos metodologia, nós podemos dar consultoria a vocês, de Uberlândia. Ok. Nos deram uma proposta. Rui Otaki, um dos principais urbanistas do Brasil, tivemos coisa com ele. Ele falou, também posso fazer uma proposta. Aí, estudando, chegamos a Curitiba. A Curitiba, na época, tinha uma semelhança muito grande com Uberlândia. E o Jaime Lerner, a equipe dele, então, o Instituto, desenvolveu um sistema. Jaime Lerner, ex-prefeito. Ex-prefeito e ex-governador. De Curitiba. Do Paraná. Ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná. Aí, Orley, ele disse para nós, nós desenvolvemos a nossa equipe uma metodologia de orientar o crescimento urbano de uma cidade. Nós usamos 3 fatores estratégicos. Quando você quer dar um crescimento ordenado de uma cidade, essas 3 ferramentas nos permitem. Esses 3 fatores estratégicos, que são, o primeiro, o design urbano, ou seja, o sistema viário. Segundo, transporte coletivo. E o terceiro, a lei de uso e ocupação do solo. Ou seja, se você quer crescer para o norte da cidade, você coloca as vias, transporte coletivo e a lei de uso e ocupação do solo para garantir que aquilo aconteça daquela forma. E você faz o zoneamento da cidade. Área de lazer, área industrial, área da cultura, o centro da cidade. E quando falou a palavra centro da cidade, isso eu olhei há 30 anos atrás, a gente parou e falou para a equipe do Lerner, o nosso centro está na UTI, caminhando por situação terminal. Ele falou, então exige um projeto específico para o plano e colocar esse projeto dentro do plano diretor. Isso 30 anos atrás. 30 anos atrás. 30 anos atrás, o centro da cidade já estava caminhando para um estado terminal. E hoje está em situação pior ainda. E aí eles fizeram as 2 coisas. Nos assessoraram na elaboração do plano diretor e fizeram um plano de revitalização do centro de Uberlândia. Orley, quando eles terminaram a revitalização do plano, eles ficaram assim, é o melhor que nós fizemos até hoje. Bacana. O que significava essa revitalização do plano? Do Colégio das Irmãs, No fundinho. fundinho, da Praça Climando Carneiro, até a Praça Sérgio Pacheco, um calçadão, um shopping de céu aberto. Entre a rua, na Santos Dumont, entre Afonso Plano Pena e a Floriano, uma rua 24 horas. Seria ali em frente ao Uberlândia Clube. Isso. Aí daria incentivo para os comerciantes para revitalizar o seu comércio, certo? Eu me lembro, essa coisa de fechar a rua ali em frente ao Uberlândia Clube começou a rodar, né, o Hélio? Sim. Depois parou. Claro. Eu vi que deu um buchicho danado na época. Só que eu estava na época também como diretor da CIUB, e nós fizemos uma pesquisa
com a ajuda da CIUB, e deu que 86% era a favor da revitalização do centro do projeto Jaime Lerner. Só que, na minha opinião, a pequena parte da população que era contra começou a trabalhar nos bastidores. Entendi. E os 86% ficaram tranquilos, acreditando que ia acontecer, porque foi aprovado na Câmara Municipal. A minoria fez o lobby e derrubou. Isso, mas eu não tenho todos os elementos para fazer um julgamento, certo, das prioridades da administração que sucederam o plano. Porque toda administração tem as suas prioridades. E aí você me pergunta, olha, por que as cidades brasileiras, como eu afirmei, crescem de forma desordenada? Em razão de que o brasileiro não tem cultura urbana. É difícil falar isso, é ruim falar isso. Em razão de que nós crescemos, o êxodo rural transferiu as pessoas para a cidade num espaço muito pequeno. Então você vê carro de som passando na porta do hospital às 3, 4 horas da manhã. Pessoas criando 30, 40 cachorros de forma aleatória. Né? Sem qualquer organização. E a lei de usurpação do solo, que é a mais séria, geralmente sofre lobby muito forte. E com isso, Uberlândia tem se pecado muito nessa parte do não cumprimento pleno de uma lei boa de usurpação do solo. Hélio, uma coisa, vamos dizer assim, que deu certo nesse plano diretor, que não saiu do papel completamente, foi a criação do SIT, que foi o Sistema Integrado de Transporte, que funcionou muito bem e funciona bem ainda, né? Olha, você foi muito feliz nessa colocação sua, porque, inclusive, o SIT está dentro do plano diretor, que foi aprovado, gestão do seu Vigílio. Ele é a salvação de Uberlândia ter uma qualidade de vida que tem hoje. Porque todo transporte coletivo desaguava na Praça do Balvilhado. E dali saía para os bairros. Coisa horrorosa, né? Então, com os terminais de bairros, você entende, foi uma salvação. Só que exige um cuidado maior, porque a cidade está crescendo de forma acelerada. E com isso já começa a ter vias paralelas ao sistema criado. Certo? E nós podemos chegar, como está em Goiânia hoje, como está em São Paulo, começar os peroeiros. Ou seja, quando o sistema pode chegar num ponto que o sistema não suporta, certo? Aí começa os transportes clandestinos, como acontece no Rio, São Paulo, Brasília, na cidade que ultrapassaram o número de habitantes que Uberlândia tem hoje. Mas o sistema de transporte, que é esse sistema integrado, funciona bem, né? Funciona. O pessoal gosta, certo? Está feliz. O prefeito Adelmo tem feito aprimorado ele. Só que o meu receio é que, em razão do crescimento de Uberlândia, ele pode, dentro de pouco tempo, começar a dar problema. Porque os bairros estão crescendo, o perímetro urbano está sendo aumentado mais do que devia. Entendi. Bom, vamos tomar um café, que a nossa prosa aqui vai longe, viu? É uma boa prosa. É o bem da Uberlândia, essa cidade que todos nós somos apaixonados por ela. Obrigado, Lei. Eu sou apaixonadíssimo por isso aqui. Agora, apaixonado mesmo também por esse café, viu, Hélio? Café Cajubá, delícia. Sabe que lá em casa eu sou consultor da Federação dos Produtores de Café do Cerrado e de algumas cooperativas da região. E às vezes eles me dão um café, que eles falam café fino, né? Eu chego lá em casa e minha mulher fala, tem que ser Cajubá. E para você que mora fora de Uberlândia, fora de um grande centro, que não tenha aí na sua cidade, no bar, no armazém, no supermercado, na venda, se não tem aí o Café Cajubá, qualquer produto do Cajubá, você entra aí no site do Cajubá. É www.cafecajubá.com.br. Entra lá no Mix do Cajubá, faça seu pedido, que logo, logo chega aí na sua casa, tá bom? Não perca tempo.
O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. O Hélio, e qual que é a importância? A gente sabe que são muitas as importâncias para o desenvolvimento de atividades empresariais, para o reforço do empreendedorismo, um plano diretor bem ordenado. Para o empresário, existe grandes benefícios, porque à medida que ele faz, por exemplo, traz a sua indústria para Uberlândia, e o plano diretor é que orienta as zonas, o que deve ter em todas as zonas. Então, se no distrito industrial é um distrito de indústria, ele vai ser protegido. Porque à medida que você cola um bairro muito perto, é necessário que seja perto, mas não muito perto, começa a ter um conflito. Em termos de poluição sonora, de ambiental, etc. Na parte de residencial, quando você compra uma casa numa zona tipicamente residencial e às vezes foge do controle do prefeito, alguns vereadores, através de lobby, libera ali, abre uma janela, como aconteceu aquele prédio construído em frente ao Cajubá, que dá sombra para a piscina, você acaba com o clube. Ok? Aquilo ali tem um bochicho tremendo. E o mesmo está acontecendo hoje na Cidade Jardim. Ok? Que era típica. Aconteceu na Colina. Lógico que a cidade muda. A cidade, ela muda seus hábitos, muda sua cultura, mas isso tem que ser no longo prazo. Se ela faz no curto prazo, o gestor perde o controle da gestão territorial. Isso a gente está falando aqui não é só apenas para o caso de Uberlândia, é para toda e qualquer cidade, né, Hélio? Toda cidade brasileira enfrenta esse problema. Agora, nós temos que entender que a democracia, que é o melhor regime que existe, certo? Tá? Ela funciona em termos de grupos de pressão. Sociedade organizada. Certo? Um exemplo que eu gosto de dizer muito, uma tese, é que nós temos, não gosto muito desse termo, esquerda e direita, que eu acho que isso é muito relativo no Brasil, Muito. ou relativizado. Né? A esquerda, ela, e eu posso falar isso com uma certa propriedade, que eu participei de governo de direita e de governo de esquerda. Profissionalmente. Eu fui sempre um técnico. Sou Vigílio, que é considerado de direita, e Dilma Machado, considerado Liberalíssimo, né? de esquerda. Apesar que eu fiquei apenas 1 ano e meio no governo de Dilma Machado. Deu para sentir bem a filosofia de esquerda e de direita. A filosofia da esquerda, ela quer ouvir a população quando vai fazer um plano diretor. Um plano diretor de baixo para cima. É um erro muito grande quando excede nessa consulta. Porque o cidadão comum, ele não tem uma visão de cidade. No máximo, ele tem uma visão do bairro dele. Mas é necessário ele participar. Mas o gestor público tem que reconhecer o limite dessa participação. Um setor muito importante na cidade é o setor imobiliário. Certo? Dá emprego, né? Dá emprego, é o principal setor que dá emprego. Mas ele tem seus lobbies, ele tem seus interesses. Mas também o interesse dele não pode predominar dentro de um plano diretor. Certo? Porque ele necessita de resultado de curto prazo e de médio prazo.
E a cidade tem que ser pensada no longuíssimo prazo. Então é importante, e eu acredito que o prefeito Odelmo tem essa visão, certo? Tá? De conciliar esses dois interesses. Não pode ser interesse tipicamente da imobiliária e que predomina uma filosofia de direita, mas também não pode ser uma filosofia da esquerda e acaba sendo usada de forma política, e isso não é bom, porque a gestão da cidade tem que ser política, mas não pode ser só política. Olha, dentro disso, desculpe te cortar, mas está no mesmo assunto. Você está elaborando com uma equipe um tipo manual do prefeito. Até vou te mostrar depois, né? Pois é, depois eu quero ver. Como é que é isso? A gente ouve falar tanto de manual, né? O que tem mais nesse país é manual. Lei, esse manual é o seguinte, já estou com 40 anos de consultoria, formei na Universidade de Administração boa, né? Que eu já disse aqui hoje. Trabalhei no Itamaraty, fui assessor de deputado, participei da Constituinte, fui secretário 2 vezes, sou apaixonado por gestão. Uhum. E conversando com o assessor do senador Zequinha, do Pará, falei com ele, ele falou, vem cá, existe manual para vereador, existe manual, tantos manual, mas não existe... Jornalista para... Mas não existe o manual do prefeito. E eu, no último 12 meses, eu centrei e escrevi o manual do prefeito, que deve ser publicado pelo senador, na gráfica do Senado, para o estado do Pará. E talvez seja também publicado pelo senador Viana para o estado de Minas. Eu vou levar para o senador Viana. Eu só fiz a impressão, que eu vou te mostrar depois, 2 impressões, vou levar para os 2 senadores. E já está entregue para Transparência Internacional. Através de um amigo, que é delegado federal, levou. Só que lá vai ser digitalizado. Certo. Muito bem. Qual é o início do princípio desse manual? É que o erro, e é oportuno você ter falado isso, o erro de uma administração começa na campanha. Quando o candidato a prefeito começa... Eu gostaria que você esmiuçasse bem isso, que está bem apropriado, né, nessa época. Quando o candidato a prefeito, e nós temos aí hoje, né, 4 pré-candidatos, quando ele começa a campanha, ele começa a formar a equipe Por dele. enquanto, né? Ele começa a formar a equipe dele. Ele começa a formar a equipe dele na pré-campanha. E aí, às vezes, ele escorrega e promete alguma secretaria para pessoas que não têm a capacidade e visão de cidade. É o primeiro erro. O segundo erro, às vezes ele é obrigado a fazer certas coligações que inviabilizam a gestão dele, como aconteceu na gestão de Dilma Machado. Ou seja, fica amarrado a certos compromissos políticos criados dentro da campanha eleitoral. Muito bem. Terminou a campanha eleitoral. São as promessas, né, de campanha. As promessas de campanha. Terminou a campanha eleitoral, vem a equipe de transição. Eu fui o secretário-geral da transição da equipe de Dilma Machado, de Odelmo para Dilma Machado. Eu fiz um relatório dessa grossura, certo? Tá fazendo uma análise do que estava a prefeitura e o que queria receber. E a última palavra que o último parágrafo que eu coloquei. Nós temos que ter muito cuidado, porque para não criticar o que foi feito, por não ter participado da gestão e os motivos que levaram a ser feito. Porque nós podemos também ser criticados da mesma forma. Então, aí o eleito tem a segunda oportunidade, que é na equipe de transição. É ele escolher elementos de boa qualidade para fazer parte da equipe, porque aí ele já faz um plano de 100 dias. Porque, normalmente, o plano de campanha não é o plano de gestão. É um plano para ganhar a eleição. É um outro erro. Então, o primeiro erro é compromisso durante a campanha. O segundo, oportunidade de rever esse erro é na equipe de transição. E o terceiro erro é que pode ser feito, eu tenho experiência nisso, fazer um plano de campanha que seja realista para ganhar a eleição. É mais difícil. É bem mais difícil, mas é mais honesto. Porque você fazer um plano de campanha para enganar a população
É um dos piores pecados que um candidato pode fazer. Está mentindo, né? Está mentindo. E como o brasileiro tem memória curta, ele esquece. E não pode ser feito mais isso. Muito bem. Então, nesse manual, a gente começa a dizer isto. Primeiro, no manual, nós questionamos. O prefeito tem que fazer uma pergunta que ele deve fazer em campanha. Por que ele quer ser candidato? Está no manual. Segundo, o que é uma cidade? O candidato a prefeito... É tipo um vestibular, né? Um mini vestibular. Isso, o candidato a prefeito tem que saber o que é uma cidade. Então, a gente falou lá o que é uma cidade. Nesse manual. Uma cidade não é apenas um aspecto físico. Uma cidade não pode ser apenas um negócio. É uma coisa viva, né? É uma coisa viva. A cidade tem alma. A cidade tem paixão. Aí você fala, Orley, você fala, Hélio, a cidade tem paixão? Tem. E como, hein? É a paixão que o cidadão dá a ela. E se a cidade não tem a paixão fora do real, o gestor público tem que negociar com a população para que seja uma cidade com paixão, mas realista. E nesse manual tem a importância do plano diretor. Quais as bases que do plano diretor deve ter. Tem algo que a iniciativa privada já faz há muitos anos. Em Uberlândia nós temos 2 empresas que têm isso. Uma universidade corporativa. Martins tem. Algar tem. Que é preparar essa universidade corporativa. Por que essa universidade corporativa o Martins fez e Algar fez? É porque as nossas universidades ficaram muito acadêmicas. E o mercado... Até certo ponto ideológicas. Ideológica. E o mercado é muito dinâmico. Então, essas universidades corporativas empresarial, elas têm a importância de ficar à frente do tempo. Então, nós estamos sugerindo nesse manual do prefeito que ele tenha, as prefeituras, uma escola corporativa ou uma universidade corporativa para preparar com 3 eixos. Preparar o cidadão para ser urbano, preparar os funcionários públicos para ser gestor na administração pública, preparar a cidade para o futuro e preparar a cidade para respeitar o seu meio ambiente, porque a cidade não é dona do meio ambiente. Ela é parceira do meio ambiente. E é muito longo, tá, o manual, mas a importância desse manual é que ele está sendo singular. Ou seja, o prefeito, às vezes, ele é pegado a laço para ser prefeito. Porque a maioria das pessoas... Tipo, se na falta de coisa melhor, vai você mesmo. Porque a maioria das pessoas hoje não quer ser prefeito. A maioria das pessoas de sucesso, você convidar, por exemplo, um Dilstor, um Solaí, ou um grande empresário para ser prefeito, ele não quer ser prefeito. Por quê? Porque hoje, as leis que estão aí, certo, ela está engessando a gestão pública. Ser prefeito hoje é um sofrimento, olha aí. Certo? Qualquer coisa que você quer fazer depende de uma lei. Ou depende de lobby muito forte de alguns setores organizados da cidade. Certo? É um purgatório ser prefeito hoje. E tem que fazer muitas concessões também, né? Principalmente para a Câmara de Vereadores, para aprovação disso, aprovação daquilo, ou não. Luciano, o Ecoparque é uma grande realidade. É um prazer te receber aqui, Orley, para você ver com seus próprios olhos, seus telespectadores, o quanto isso aqui já é uma realidade, um bairro 100% planejado. A primeira entrega em Conil, estamos preparando agora, foram 270 lotes, já organizando essa entrega, já pronto para construir. É um bairro essencialmente residencial, mas com toda a estrutura comercial, vamos dizer assim, para atender os moradores. Exato. Os bairros planejados têm essas características, né? Então, eu tenho uma oferta comercial para trazer toda a conveniência para o bairro. E agora, tanto no Ecoparque 1 quanto no Ecoparque 2, né? A gente agora, são 490 lotes ali no Ecoparque 2. Então, estamos preparando uma grande entrega agora do Ecoparque 1, tudo ainda nesse semestre,
e meeting, lançamento do Ecopark 2. A infraestrutura toda já organizada. Sempre entregue 100% com a estrutura pronta. Mais um grande lançamento em Colina. Como é que você está vendo esse cenário agora dessas eleições que estão aí batendo na porta? Você quer mais café? Vamos dar uma esquentada nisso aí. Tudo bem. Tá bom? Olha, eu criei, inclusive, né, uma empresa de marketing político. E não vamos participar de campanhas em Uberlândia, porque eu moro aqui. E a campanha ela é mais um purgatório ou inferno do que um céu. Certo? A eleição é um ponto de inflexão. É um acontecimento muito importante para a sociedade, dar um balanço no que foi e o que ela quer ser no futuro. Mas geralmente não acontece isso. Certo? O cidadão brasileiro não sabe a importância da cidade. Certo? Ele não sabe a importância nem do condomínio do seu prédio. Recentemente eu participei de uma reunião de condomínio do apartamento que eu tenho, no centro da cidade. Lá mora 30 pessoas, apareceu 3 moradores. Certo? Ignoram completamente essa importância. Então, muito menos na cidade. Então, a eleição é um momento nobre, importante, do repensar da cidade. É como o indivíduo tivesse a oportunidade de repensar a sua vida. Você imaginou? Você hoje fala assim, eu vou repensar a minha vida, vou dar um balanço no que eu fiz de certo e errado, e da agora para frente eu vou fazer dessa forma. A eleição é essa nobre oportunidade. O eleitor é movido muito por paixão, velho? O eleitor é movido por uma visão pessoal. O eleitor não tem uma visão de cidade. E muito menos no Brasil. Porque nós crescemos de forma desordenada, tivemos um crescimento muito rápido num período muito curto. E muito grande. Então, a eleição, você foi muito feliz aí, a eleição é uma oportunidade de repensar a cidade. Que cidade nós queremos? Nós estamos satisfeitos com a cidade hoje? Estamos. Mas o que ela queremos mais? Eu acho que é o momento. A Câmara de Vereador... Isso é um drama que o Brasil inteiro está vivendo, né? Sim. São 5 mil e tantos municípios que estão vivendo esse drama, né? Agora. E é um momento de oportunidade. Eu acho que as instituições organizadas na cidade teriam que repensar 2 coisas nesse momento. A eleição e o plano diretor, o novo plano diretor da cidade que está para ser votado. Que está sendo discutido, quer dizer. Será que aprova agora? Não sei. Esse é o momento importante de rever o plano diretor e da eleição. A eleição no Brasil, ela tem sido... Você fez uma pergunta aí se o brasileiro tem noção disto. Não tem. Não tem, porque nós ainda somos um país em desenvolvimento. Você viajou fora, eu viajei muito, de oportunidade de percorrer a trabalho em todos os continentes, através da indústria do couro. A Europa é um exemplo para nós em todo sentido, em termos de cultura, e os Estados Unidos em termos de modernidade. Então, acho que nós temos muito que aprender. Modernidade e respeito às leis. Então, eu acho que agora, essas 2 coisas é importante, o rolê que você abordou agora. É importante a sociedade agora centrar no plano diretor e, se necessário, trazer visão de fora, não ficar só com a visão local, para discutir e elaborar esse plano, como nós fizemos. Trouxemos, na época do Sr. Vigílio, a melhor equipe de consultoria do Brasil. E o momento da eleição. Agora, esse plano diretor, Hélio, carece também de uma manifestação dele junto ao povo. Mostrar o que é esse plano diretor para o povo, para o povão mesmo, para quem vai lá e deposita seu voto, que vai eleger o futuro dirigente municipal. Você não acha que falta também um pouco de demonstração pública desse plano? Assim, o
pouco que eu acompanhei até agora, a Secretaria de Planejamento está tentando fazer isso. Certo? Certo. E eu não sei se ela está contando com elementos de fora para ajudar. Porque eu acho que é importante, se ainda não está contando, contar. Como nós contratamos a melhor equipe do Brasil na época. Porque Uberlândia hoje, ela cresce de forma acelerada e desordenada. Basta você andar no bairro. E nós temos um fator que foi criado lá atrás, certo? Tá? Que foi a ideia das cidades polos. Essa cidade polo funcionou durante um bom tempo. Hoje ela está trazendo um problema sério. Por quê? As cidades menores estão perdendo a sua qualidade de vida. Porque, principalmente na área da saúde. A área da saúde, a tecnologia evoluiu muito e a cidade pequena não tem condições de ter a tecnologia disponível hoje. Então é necessário o repensar. O plano de... Acho que é dentro disso que você está falando aí. Na minha época de jornalismo, TV, essa coisa toda, a gente abordou muito isso. O plano de saúde de alguns prefeitos de cidades pequenas é adquirir uma ambulância para mandar os doentes de lá para os hospitais de referência, que no caso aqui seria Uberlândia, Uberaba, Patos agora tem também. E não tem lá uma vontade política, vamos dizer assim, de montar ali um centro de excelência para aquele município, por menor que seja. Olha, o negócio é mais complicado. Eu fiz um recente estudo, então tem um recente estudo que eu estou fazendo. 30% das cidades brasileiras não tem verba suficiente para se sustentar. O poder público consome grande parte das receitas. E às vezes esse poder público é o grande empregador no município. Não sobra dinheiro para a saúde, não sobra dinheiro para a educação. Certo? Isso é muito sério no Brasil. E, voltando só um pouco, o plano diretor que nós coordenamos, que foi na época do Sr. Vigílio, ele tinha diretrizes regionais. Certo? Por orientação da equipe do Lênio. Era o Pladir. Não, o Pladir foi antes. Foi na primeira gestão do Sr. Vigílio. Certo? Então, nesse plano diretor, tinha diretrizes regionais. Só que as cidades nossas, vou pegar o Triângulo e Alto Parnaíba, até escrevi um artigo recente sobre isso, não existe integração entre as cidades. Ou seja, é como se fosse um arquipélago de ilhas. Uberlândia não comunica com Uberaba, Uberlândia não comunica com Patos, Patos não comunica com Patrocínio, porque existe feudos, oligarquias políticas locais que não têm interesse nessa interligação. Mas não é por maldade, não, é questão cultural. Eu não estou fazendo um pré-julgamento de maldade. Nós não podemos julgar padrão cultural. Se eu fui criado dentro de uma tribo, eu penso igual àquela tribo. Claro. Ok? Então, o que acontece? Não existe um planejamento regional eficiente. Cada cidade pensa em si. Nós desenvolvemos um trabalho recente, encaminhamos, inclusive, ao governo de Minas, junto a uma pessoa que é cabeça, que trabalhou com o Mário Henrique Simos, chama José Eustáquio Bueno, só não foi presidente do Banco do Brasil, mora em Uberaba. Nós sentamos, discutimos com um grupo e fizemos uma análise e encaminhamos ao governo de Minas de criar agências de desenvolvimento regionais liderada pela iniciativa privada, em parceria com o poder público. Porque o planejamento ele tem que ser de baixo para cima e num estado que tem 853 municípios, não tem renda para todo mundo e muito menos essa renda não é suficiente se não tiver um planejamento bom. Estamos de volta. Preparada, Helena? Acho que sim. Próxima pergunta.
como concorrer a um carro 0 km, 3 motos e centenas de prêmios no Promo Show Azulim. Essa é fácil. É só você comprar 3 produtos participantes, cadastrar no site e pronto, já está concorrendo com os números da sorte. Certa resposta! E dobre suas chances comprando produtos com este selo. Tá certíssima! Eu me lembro do Pladir, Hélio, voltando um pouquinho. Era o Plano de Desenvolvimento Integrado Regional. Sim. Entendeu? Eu lembro que surgiu no governo do Ferola, que colocou o seu Vigílio para coordenar esse Esse foi o Pladir. Pladir. Ok, tá. Pladir. Que a ideia era ajudar os municípios menores para que eles não dependessem tanto de Uberlândia, por exemplo, aqui no caso, no entorno de Uberaba, Conquista, aquela coisa toda. E isso não funcionou. Você acha que se tivesse dado certo, ajudaria de alguma forma esses municípios menores? Com certeza. Só que o feitiço está virando contra o feiticeiro. Tá? Em 1900, que foi criado esse plano, Uberlândia tinha 4 deputados federal e tinha 300 e poucos mil habitantes. Quantos deputados federal Uberlândia tem hoje com quase 800 mil habitantes? Ok? Nós temos 2. Se você fosse fazer uma projeção de acordo com a densidade demográfica, teria 8. Se nós tivemos 4 no passado. Já tivemos governador, Senador, vice-governador, senador, tudo. O que está acontecendo? Os municípios pequenos parte do princípio que Uberlândia é egoísta. Eu falo isso porque recentemente eu fiz um estudo geopolítico encomendado pela Federação dos Produtores de Café do Cerrado e eu andei em todas as cidades. Entrevistamos 2 deputados federal, 2 estadual, 4 prefeitos e 8 presidentes de cooperativa. Certo? Fazendo um estudo geopolítico da região. Você vai achar engraçado, mas é triste. Nós perguntamos aos empresários, aos presidentes de cooperativa, certo, tá? Qual a avaliação que eles davam para os políticos? Reprovaram os políticos. Aí eu perguntei por quê? Na pesquisa. Porque os políticos só pensam neles. Isso, os empresários. Fiz a mesma pergunta para os políticos, para os deputados federais e para os prefeitos. O que vocês pensam do cidadão? O cidadão não sabe pedir. Ele só pede coisa pessoal. Ou seja, os nossos políticos e o cidadão estão de costas um para o outro. Certo? E quando chega a época da eleição, o político faz um discurso para ganhar a eleição. Certo? E o cidadão pede coisas pessoais à liderança e não coisa para atender a região e a cidade. Isso é um padrão cultural. Não é mal do cidadão e não é mal dos nossos políticos. É que nós estamos ainda num padrão cultural onde não tem uma visão de Estado e não tem uma visão de cidade, e muito menos de região. Eu me lembro, um tempo atrás, foi com o Odelmo ainda, que alguns prefeitos estavam reclamando que não estavam recebendo verba do governo do Estado, do governo federal e tudo tal, porque não pediam umas coisas, tudo tal. Eu lembro que o Odelmo falou uma coisa interessante, falou, se você não conseguir realizar um projeto de viabilidade econômica e tudo tal, uma coisa bem embasada, bem técnica, entendeu? Você mandar esse projeto para Brasília, para Belo Horizonte, tudo, não adianta. A coisa tem que ser bem planejada. É por aí mesmo, né? Senão o dinheiro não vem. Eu me lembro que na época do Gilmar Machado, que era relator do orçamento, entendeu? Ele ajudou muito o Odelmo como prefeito, a cidade de Uberlândia com o Odelmo como prefeito. Mas graças a projetos bem planejados. Era por aí? Só que o que acontece? O Uberlândia tem perdido a representação política, certo? E os ministérios são loteados, tá? Ou seja, se você for analisar
o caminho do dinheiro dos ministérios, você vai notar que grande parte vai para o estado do ministro. E isso é algo que acontece por falta de uma visão de cidadania. É terrível isso, né? É isso. Okay? E nós temos outro problema agora, olha, que para mim é uma das piores coisas que aconteceu nos últimos anos na área política. É os vereadores ter direito à parte do orçamento. Certo? Eles estão, de uma certa forma, nós temos excelentes vereadores, bons vereadores e péssimos vereadores. Só que na história das organizações, os ótimos são 10%, certo, tá? Os médios é uma quantia maior e os ruins é uma quantia maior. Mas não é uma questão de ser ruim. A palavra ruim até eu acho que não é muito boa. É despreparados para uma gestão da cidade. O prefeito é que é o responsável pela gestão da cidade. Concordo. Ele foi eleito para isso. Foi eleito para isso. À medida que você tira parte dos recursos da gestão e dá para os vereadores, e grande parte só faz política, destina para, às vezes, para não prioridades que bate com as prioridades macro, você está criando um problema. E isso é uma compra de voto disfarçada. Certo? E isso começou lá em cima. Você nota que o presidente está refém hoje das emendas parlamentares. Se não libera o dinheiro para os deputados, eles não votam o que o presidente precisa. Essa crise no Rio Grande do Sul agora está comprovando isso. Né? Nós ajudamos a liberar as emendas. É um absurdo. Mas, Hélio, a gente tem assunto aqui para falar disso. A tarde inteira, o dia inteiro. Eu acompanho muito aquela revista diária que você faz, entendeu? Aquele portal, site seu. Um deles lá você fala que a maioria dos empresários vive numa caverna. Como é que é isso? Lei, tem muito a ver com o que nós discutimos até agora. Nós vivemos ainda num país em desenvolvimento, grandes regiões do Brasil subdesenvolvidas, e nós temos poucas empresárias globais, pouquíssimas empresárias globais. Com isso, nós vivemos hoje, as grandes cadeias produtivas estão na mão de trades. É do café, é do açúcar, certo? E nós só produzimos commodity. Se você vê a carne, então, nem se fala, né? Se você vê o ranking de exportação nossa, o que é? Minério, carne, soja, ok? É o que predomina. E está acontecendo um negócio muito sério, que poucas pessoas estão pensando nisso. 50% da nossa exportação está na mão da China, de um país que ninguém consegue ver o que acontece dentro dele. É uma economia centralizada pelo regime político que tem, certo? Então, nós estamos refém de um país que não é democrático. Eu tenho criticado muito isso nos meus artigos. Hoje eu faço parte do Instituto Sagres de Brasília, que é um instituto nacional, que entrei através da DESC, 50% é militar, da reserva, todas as forças. Desenvolveu um projeto de nação, certo? Está à disposição do governo, está sendo atualizado todo mês. E o grande problema nosso é o problema do subdesenvolvimento ainda. Então, se nós não romper essa barreira, certo, tá? Os empresários nossos, com raríssimas exceções, vivem dentro de uma caverna. Alguns interagem a nível regional, alguns a nível nacional e pouquíssimo a nível internacional. Qual é a empresa que nós temos em Uberlândia hoje, criada, certo, tá? Que tem filiais fora do país? Eu conheci a Braspelco. Tem a Souza Cruz, mas não é brasileira.
Então, nós estamos num mundo globalizado, mas o Brasil não é globalizado. Nós estamos numa economia dependente. Isso é muito triste, certo? Qualquer balanço que dá no barco internacional. Certo? Eu fiz recentemente um curso no Instituto de Ciência Política de Paris. Eu aproveitei agora a pandemia e fiz 8 cursos no exterior, à distância. O grande problema hoje no espaço mundial é que não tem mais a polarização entre dois países. Certo? Interessante. Antes nós tínhamos, de um lado, Estados Unidos, do outro lado, a Rússia. Isso acabou. Isso não existe mais. Hoje nós temos atores, inclusive, extremamente delicados. Por exemplo, um dos grandes atores hoje que interage no espaço mundial é o crime organizado. São as ONG, certo? São as grandes cadeias produtivas. A nação, como se, está perdendo o poder dentro desse jogo internacional. É um estado paralelo, né, que foi criado. São vários estados paralelos agora. Você tem o estado das ONG, os estados do crime, você tem os estados das grandes cadeias produtivas, e nós estamos fora desse jogo. Certo? Esses são os atores. O Brasil não é conjuvante nesse teatro mundial. É um assunto para um programa, viu? Eu vou te chamar aqui para a gente falar sobre isso. Olha, foi um prazeraço ter você aqui com a gente hoje para bater esse papo. Viu? Foi muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que o nosso público vai ficar muito enriquecido com essas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço, Orley, essa oportunidade. Você sabe que eu te acompanho há um bom tempo. Sei do seu trabalho, sei principalmente do seu idealismo. Uberlândia ganha e a região com esse programa seu. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Hélio. Encerramos mais este Conversa com Orley. Te esperamos em nosso canal no @orley.moreira. Conversa com Orley. Te espero lá. Um abraço.